Filho e filha de Deus, eu quero orar por você hoje. Quero fazer uma fervorosa oração por sua vida, pois nós vivemos dias difíceis, dias complicados, dias perturbados. E nós sabemos que temos um inimigo que não dorme, um inimigo que não perde tempo. O papel dele é estar sempre incomodando, trazendo tristezas, dores, perturbações nos lares, nas famílias. E assim é que eu quero fazer uma bendita oração para a sua vida hoje. Eu quero fazer uma oração que possa lhe trazer uma resposta, aquela resposta que você precisa para aquela situação que você está enfrentando, que você diz, puxa, mas estou no limite, não aguento mais. São tantas pessoas sofrendo e você sofre influência do sofrimento das pessoas e você diz, eu também estou sofrendo, a minha vida é uma derrota, é um fracasso e estou quase desistindo de tudo. Essa é a situação de tantas pessoas e eu quero falar algo muito interessante para você. Mas antes, eu vou ler uma palavra maravilhosa que você vai compreender e no final você vai entender Jesus falando com você. Veja bem, uma grande multidão seguia o Senhor Jesus. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo de mal a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus e vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, ouça bem isto, ela dizia para ela mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Eu quero abrir uma coisa muito interessante para você hoje. Há duas vozes dentro de cada pessoa e dentro de você também. Duas vozes fervem na sua vida, no seu entendimento, na sua mente, no seu cérebro, por onde você anda. Todos nós temos duas vozes no nosso interior. E estamos sujeitos a dar atenção a uma delas. Aquela que prevalecer dentro de nós é a que vai produzir os efeitos. Aquela que alimentarmos é a que vai dominar-nos. Cuidado com a voz interior. Quando você está no culto, há uma voz do inimigo e a voz do Espírito Santo. Há a voz da alma e a voz do seu espírito. Por isso você deve ficar muito atento à voz que você atender. É esta voz que vai fazer você viver por ela. Você é que determina a sua vida. Você tem uma coisa que se chama livre-arbítrio e é o que decide tudo em você. Satanás pode mexer no seu livre-arbítrio? Não. Pode até dar ideia, tentar lhe convencer, leiloar sua mente, mas nunca poderá decidir por você. Você tem o sim e o não, o aceitar e o rejeitar. Cuide muito, muito mesmo. Eu estou pedindo para você pensar bem no que eu estou lhe dizendo, com a voz que você escuta. Sempre há uma voz certa e uma errada. Uma que lhe leva à vitória e outra à derrota. Já ouvi muitas vezes vozes erradas e já me dei mal na minha história de vida. Por isso hoje quero ajudá-lo a dar ouvidos à voz correta. Ouça a leitura que eu li. Filho e filha de Deus, eu quero orar por você hoje.
quero fazer uma fervorosa oração por sua vida, pois nós vivemos dias difíceis, dias complicados, dias perturbados. E nós sabemos que temos um inimigo que não dorme, um inimigo que não perde tempo. O papel dele é estar sempre incomodando, trazendo tristezas, dores, perturbações nos lares, nas famílias. E assim é que eu quero fazer uma bendita oração para a sua vida hoje. Eu quero fazer uma oração que possa lhe trazer uma resposta, aquela resposta que você precisa para aquela situação que você está enfrentando, que você diz, puxa, mas estou no limite, não aguento mais. São tantas pessoas sofrendo e você sofre influência do sofrimento das pessoas e você diz, eu também estou sofrendo, a minha vida é uma derrota, é um fracasso e estou quase desistindo de tudo. Essa é a situação de tantas pessoas e eu quero falar algo muito interessante para você. Mas antes, eu vou ler uma palavra maravilhosa que você vai compreender e no final você vai entender Jesus falando com você. Veja bem, uma grande multidão seguia o Senhor Jesus. E aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo de mal a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, e vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, ouça bem isto, ela dizia para ela mesma, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Eu quero abrir uma coisa muito interessante para você hoje. Há duas vozes dentro de cada pessoa e dentro de você também. Duas vozes fervem na sua vida, no seu entendimento, na sua mente, no seu cérebro, por onde você anda. Todos nós temos duas vozes no nosso interior. E estamos sujeitos a dar atenção a uma delas. Aquela que prevalecer dentro de nós é a que vai produzir os efeitos. Aquela que alimentarmos é a que vai dominar-nos. Cuidado com a voz interior. Quando você está no culto, há uma voz do inimigo e a voz do Espírito Santo. Há a voz da alma e a voz do seu espírito. Por isso você deve ficar muito atento à voz que você atender. É esta voz que vai fazer você viver por ela. Você é que determina a sua vida. Você tem uma coisa que se chama livre-arbítrio e é o que decide tudo em você. Satanás pode mexer no seu livre-arbítrio? Não. Pode até dar ideia, tentar lhe convencer, leiloar sua mente, mas nunca poderá decidir por você. Você tem o sim e o não, o aceitar e o rejeitar. Cuide muito, muito mesmo. Eu estou pedindo para você pensar bem no que eu estou lhe dizendo, com a voz que você escuta. Sempre há uma voz certa e uma errada. Uma que lhe leva à vitória e outra à derrota. Já ouvi muitas vezes vozes erradas e já me dei mal na minha história de vida. Por isso hoje quero ajudá-lo a dar ouvidos à voz correta. Ouça a leitura que eu li. Uma que diz assim, a minha vida não tem jeito mesmo.
Meu marido nunca mudará. Vou divorciar-me. Essa doença não tem cura. Já fiz de tudo. Já tomei remédio, já fui no médico. Nunca sairei dessa miséria. Outra que diz: Jesus me dá vitória. Essa doença vai embora. Meu casamento será o melhor do mundo. Sairei dessa com certeza, pois Jesus está passando por aqui e entrará na minha casa para nunca mais sair. A mulher que eu li aqui da Bíblia para você, ela ouvia essas duas vozes. Está claro na Escritura. Uma voz a que dizia que ela ia morrer. Não adianta mais. Você já gastou tudo que tinha. Desista. Prepare-se para morrer. O médico já lhe disse que não há mais jeito. Não adianta insistir. Seus familiares também não lhe dão importância, você está sozinha. Ninguém se importa com você. Desista da vida. Desista de lutar. Mas tinha uma outra bem no fundo que gerou dentro dela. Ela ouviu que Jesus estava passando e uma grande multidão estava com ele. Ela ouviu a voz dizendo assim: puxa, ele pode me curar. Se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu vou ficar curada. Bem lá dentro do seu coração, ela ouvia um raio de esperança. Uma voz que insistia: eu vou ser curada. Eu vou ser curada. Se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus. Gente, ouçam. Ela poderia ter ficado com aquela voz que insistia: não adianta mais. Quando aquela voz acendeu no coração dela: olha, se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ficar curada. Ela não ficou mais prostrada lá. Ela estava 12 anos com aquela enfermidade que não tinha mais cura, sangrando. Parece que vejo aquela mulher se arrastando, já esquálida, fraca. Mas a voz insistia: se eu tocar nas vestes de Jesus, vou ficar curada. Eu tenho que tocar nas vestes, porque há uma voz dentro de mim que diz que se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou ficar curada. Vigie, porque duas vozes vêm na nossa mente, a certa e a errada. A mulher começou a crer e a confessar: se eu tocar nas suas vestes, ficarei curada. E sabe o que ela fez? Ela se arrastou, se levantou da cama, saiu porta fora, contra toda a sua realidade física. Ela lutou contra tudo e contra todos. Quanto mais ela se aproximava, a multidão a impedia. Mas ela confessava: se eu tocar nas vestes de Jesus, ficarei curada. Ia vencendo obstáculos. Os discípulos queriam impedi-la, mas ela rompeu. E ela tocou nas vestes de Jesus. E sabe o que aconteceu? Ela foi curada. Ela deu ouvido à voz certa. E quando ela tocou, no meio daquela multidão ensandecida, Jesus disse: alguém me tocou. Alguém me tocou. E ela ficou tremendo, porque na hora que ela tocou as vestes de Jesus, estancou o seu sangue. E Jesus parece que olhou para trás e disse: alguém me tocou. Os discípulos disseram: Senhor, todo mundo te toca. É claro que está todo mundo te tocando. Como alguém te tocou, Jesus? Jesus disse: alguém me tocou de forma diferente. E a mulher ficou
tímida. Ela ficou assim, estremecendo, ela ficou incomodada, disse, meu Deus, e agora? Todo mundo vai saber disso. Aí Jesus olhou para ela. Quando ela disse, Senhor, eu te toquei, Senhor. Ela toda atemorizada e até trêmula. Mas ela estava certa que nela havia se operado o milagre. Ela veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser livre desse teu mal. Nesta mesma hora a mulher foi livre. Por quê? Porque ela não deu ouvido à voz da incredulidade, do medo, do pavor, à voz da morte, do desânimo. Ela deu ouvido à voz da fé, à voz correta. Por isso eu quero orar mais uma vez com você. Eu quero chamar você para dar atenção a estas duas vozes que lutam dentro de você o tempo todo. Ore comigo. Pense um pouco agora. Eu quero dizer para você que você pode sim ter a resposta que você precisa. Então diga comigo assim, amado Jesus, eu quero dar ouvido à voz correta, a voz que me leva a Ti. A partir de hoje, rejeito a voz do mal, a voz da derrota, a voz da incredulidade. Reconheço que todos os dias sou assaltado pela voz do engano, do desânimo, da tristeza, e por isso já paguei muito caro. Não quero mais dar ouvido à voz da mentira, quero dar ouvido à voz da fé, a voz que vai até o Senhor Jesus, a voz que me traz a resposta que eu preciso. Se você está orando comigo, agora eu quero orar por você, Pai, eu quero te louvar por estas pessoas, Pai, que vão aprender a dar ouvido à voz da fé, vão recusar a voz da dúvida, a voz do medo. Eu quero, meu Pai, que de hoje em diante eles aprendam a lutar, a descobrir a voz que ofende, que maltrata, a voz que deixa prostrado, a voz que derruba, mas possam se levantar na voz da fé, na voz que lá dentro soa e diz que Jesus Cristo, Ele é todo-poderoso, que Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu te louvo, Senhor amado, pelas pessoas queridas que nesta hora decidem a lutar pela voz da fé, no nome de Jesus. Portanto, meus amados, eu quero estar sempre fazendo uma oração maravilhosa por você nesta hora. Eu quero que você decida pela voz da fé e decida ser membro do nosso canal. Eu convoco você para ser membro. E se você gostou desta palavra, desta mensagem, desta oração, por favor, compartilhe. Compartilhe com 3 pessoas, com 4, com 5, porque nós poderemos ajudar tantas pessoas que precisam aprender a ouvir a voz da fé, aprender a ouvir a voz que traz a solução. Como esta mulher, ela ouviu a voz certa, ela resolveu
se levantar da cama, desenganada dos médicos, tinha gastado tudo que possuía. Ela não tinha mais dinheiro para comprar nenhum remédio, mas uma voz da fé, a voz correta, dizia para ela: se eu tocar nas vestes daquele homem, que é as vestes do Senhor Jesus, se eu tocar, eu vou ficar curada. Então, meu amado, mais uma vez, eu quero dizer para você que vamos olhar para Jesus e nos ajude neste empenho de compartilhar com 3 pessoas. Só assim o canal vai entender que esta mensagem é importante, que está ajudando pessoas, mais pessoas vão ser abençoadas, mais pessoas podem ser saradas, curadas, aprendendo a ouvir a voz da fé. Que Deus lhe abençoe, que o Senhor lhe guarde profundamente, que o Senhor lhe dê um descanso, que o Senhor lhe dê um sono de alegria, um sono de paz, um sono reparador.